Fala, gente boa, tudo bem ou não? Ó, tá sabendo que o Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens do Bolsonaro, vai prestar depoimento de novo para a Polícia Federal, dentro daquela delação premiada dele, sabe? Precisa esclarecer alguns pontos que ele não tinha mencionado no depoimento anterior e a polícia acabou descobrindo depois. Ele vai contar mais coisas agora. Mais coisas relacionadas à tentativa de golpe do Bolsonaro e também ao esquema da venda das joias. Você vai saber também que os amigos daquele policial que baleou um entregador lá no Rio de Janeiro, aquele que se recusou a subir para o apartamento e que foi perseguido pelo policial e baleado na perna, então os amigos dele tentaram intimidar a família do entregador lá no hospital onde ele está internado. As empresas que trabalham com isso, que monitoram os aplicativos de entrega, não estão fazendo nada para mudar essa situação. Mas já tem políticos de várias regiões do Brasil fazendo alguma coisa. Fazendo o quê? Leis para decidir de uma vez por todas esse negócio de se é para subir ou não é para subir. E também vai saber que a Jovem Pan foi condenada, junto com uma comentarista influencer, porque atacou a Janja com mentiras na época da campanha eleitoral. A Jovem Pan, inclusive, está correndo o risco de ser caçada, de perder as suas rádios e ainda perder 3 helicópteros e uma lancha como forma de pagamento de indenização que o Ministério Público Federal pediu. É disso que eu vou falar agora. Vem comigo, eu sou o Ricardo Mello, o explicador-geral da República. Você senta o dedo no like, comenta, compartilha, se inscreve no canal, ou seja, interaja com esse conteúdo de alguma maneira. Você também pode ser membro contribuinte clicando aqui no botão, que é esse aqui embaixo, o Seja Membro, ou participando do financiamento coletivo com essa chave aqui, que é isso que mantém esse canal no ar todo dia para você. Bora lá? Seguinte, depois do depoimento do general Freire Gomes, que é ex-comandante do Exército, o último comandante do Exército do Bolsonaro, inclusive, a Polícia Federal resolveu que era hora de chamar o Mauro Cid para ter uma nova conversinha. Por quê? Porque lá atrás, na delação premiada que ele fez, ele contou muita coisa, mas não contou tudo. E a polícia descobriu isso. Pois é. Veja você Polícia mesmo. Federal vai ouvir novamente, na próxima segunda-feira, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro. Depoimento foi confirmado depois que os ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica confirmaram reuniões sobre a minuta do golpe. A ideia é esclarecer lacunas sobre mensagens encontradas nos celulares e documentos de Mauro Cid. Ele será ouvido na sede da Polícia Federal, em Brasília, e vai prestar esclarecimentos. Ele que fez acordo de delação premiada, envolvendo Polícia Federal, Ministério Público Federal. O advogado de Mauro Cid, César Bittencourt, responsável aí pela defesa do ex-ajudante de ordens, afirmou à CNN que o tenente-coronel está tranquilo. Tá aí, tá tranquilo, mas vai ter que prestar um novo depoimento, vai ter que explicar o porquê que ele não falou tudo que ele sabia, vai ter que contar novos detalhes sobre as denúncias que são investigadas pela Polícia Federal, porque ele fez um acordo de delação premiada com a Polícia Federal, abriu o jogo sobre a tentativa de golpe, sobre as reuniões que foram realizadas com altos comandantes das Forças Armadas, só que aí quando bateu o depoimento com o depoimento dos comandantes, apareceram coisas novas. Também apareceram coisas novas no próprio celular do Mauro Cid. À medida em que a polícia apreendeu o celular, vasculhou tudo, encontrou coisas que ele não tinha contado. Então, num primeiro momento, chegou até a ameaçar de cancelar a delação premiada dele, o que não deve acontecer. O que deve acontecer é ele prestar um novo depoimento e contar mais coisas, e contar aquilo que ele ficou devendo no depoimento anterior. Lembrando que o Mauro Cid é ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro, um cara que estava o tempo todo ao lado do Bolsonaro, participando de todas as reuniões, de todos os passos que o Bolsonaro deu nessa tentativa de golpe que está sendo investigada pela Polícia Federal a mando do Supremo Tribunal Federal. Então, esse é um homem que sabe de muita coisa, a despeito de estar presente o tempo todo com tudo o que acontecia. E ele vai ter que abrir o bico e contar mais coisas agora, nesse depoimento que está marcado para segunda-feira, dia 11 de março. Este depoimento vai ser na sede da Polícia Federal em Brasília. O Mauro Cid já ficou preso vários meses
Hoje ele usa tornozeleira eletrônica, está em prisão domiciliar, mas de qualquer maneira, se ele perde esse benefício, ele pode até voltar para a cadeia. E por isso mesmo que o advogado já falou para ele que, olha, não, fica tranquilo, a gente vai lá e vai contar o que está faltando. Ele não omitiu nada. Segundo o advogado, ele pode até ter esquecido de falar uma coisa ou outra, mas não omitiu nada. É isso que a gente vai ver a partir de segunda-feira no depoimento. Outro assunto aqui para tratar contigo é justamente sobre a intimidação que familiares daquele entregador lá do Rio de Janeiro que foi baleado estão sofrendo, foram coagidos por PMs, por policiais militares no hospital. PMs que seriam amigos do policial que atirou nele. Você se lembra dessa história, né? O rapaz foi fazer uma entrega, não quis subir até o apartamento, e aí, como os moradores também se recusaram a descer, ele fez a devolução e voltou para o restaurante. E aí o morador que não quis descer para pegar a comida resolveu descer para perseguir o entregador com uma arma. Ele, que é um cabo da polícia militar, foi até o restaurante atrás do entregador, ficou intimidando, ameaçando, e no final das contas, no final da discussão, que eles tiveram uma discussão, acabou atirando no entregador. Esse tiro acertou na perna do entregador e acertou na veia femoral, que é uma veia importantíssima do corpo, e por conta disso o entregador perdeu muito sangue, foi internado em estado grave no hospital lá do Rio de Janeiro. Um caso muito sério de intolerância, de uma briga idiota, sem o menor sentido, sem a menor razão. Segundo, então, o depoimento dos familiares, ele estava, a esposa dele estava fazendo uma entrevista em frente ao hospital, quando outros policiais se aproximaram, ficaram gravando com o celular, tirando sarro, dando risada, gerando uma situação de intimidação. A família, inclusive, pediu uma medida protetiva, porque está com medo desse tipo de intimidação feita por policiais. As empresas, no caso desse aqui, o iFood, não está fazendo nada para impedir que esse tipo de situação aconteça. Ela podia simplesmente baixar uma norma, dizendo, olha, não pode subir, quem tem que receber a comida tem que descer, mas elas não fazem isso. E aí o que acontece? Os políticos é que estão agindo. Já tem leis pelo país sendo feitas, sendo aprovadas, estabelecendo regra para essa história da entrega de alimentos. No caso, em Fortaleza, no estado da Paraíba e em Manaus foram aprovadas 3 leis que determinam que o entregador não pode subir para entregar a comida, que a pessoa tem que descer na portaria, tem que sair no portão do condomínio para poder receber essa entrega que foi pedida. E o porteiro do condomínio, se a pessoa tiver dificuldade de mobilidade, de repente é uma pessoa cadeirante, uma pessoa idosa, uma pessoa que tem dificuldade para descer ou para sair para receber a entrega, o porteiro é que vai ser autorizado a receber essa entrega e providenciar a entrega para o morador. O entregador, de fato, não vai precisar entrar. Essa é o que está sendo determinado pelas leis que estão sendo aprovadas no Brasil para poder resolver um problema que as empresas de entrega não resolvem. É colocar em lei aquilo que devia ser o óbvio, né? Que o entregador tem que chegar até o ponto de entrega mais próximo, que é a portaria, e dali em diante o morador é que tem que sair para poder receber. A gente vive sabendo de notícia de entregador que foi agredido, que foi xingado, que foi ofendido, e muitas vezes, como esse caso aí, foi até baleado, que é muito mais sério ainda. Tem mais notícia para você sobre o entregador, a informação do estado de saúde dele. Diz que ele abriu os olhos, ele estava no estado gravíssimo, né, internado, mas já abriu os olhos, já está conversando com a família, ou seja, já começa a apresentar alguma melhora na sua condição de saúde. A gente torce para que o entregador fique bem, para que ele possa voltar a trabalhar e que o policial que praticou esse ato de intimidação grave, lesão corporal grave, que podia ter provocado a morte do entregador, que ele pague, porque a Corregedoria da Polícia Militar está investigando também esse procedimento. Inacreditavelmente, ele alegou legítima defesa e a Polícia Civil não tomou a arma dele e ele não foi preso. Não foi preso por quê? Porque ao balear o entregador, ele se dirigiu à delegacia e fez o registro da ocorrência. E segundo está na lei brasileira, no Código de Processo Penal, quando você comete um crime e se apresenta espontaneamente na polícia, você não fica preso, você responde em liberdade e ele está se aproveitando desse benefício. Pois é, esse é o Brasilzão. Tem mais notícia para você, hein? O TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, multou uma comentarista da Jovem Pan e a própria Jovem Pan a pagar uma indenização de R$30 mil por ataque à Janja na época da campanha eleitoral. Quem que é a pessoa que foi responsabilizada? Pietra Bertolazzi, que é uma influenciadora que foi
escolhida pela Jovem Pan para ser comentarista, assim, como se fosse uma jornalista, sabe? Só que não. E aí ela estava lá durante a época da campanha eleitoral. Você sabe que as leis determinam que você precisa obrigatoriamente ter isonomia no tratamento de todas as candidaturas. E isso a Jovem Pan não teve. E essa comentarista, por exemplo, não podendo atacar diretamente a campanha do Lula, ela resolveu atacar a Janja, que era, vamos dizer assim, candidata, entre aspas, à primeira-dama. Dizendo o quê? Dizendo, enquanto você tem ali a Janja abraçando a Pablo Vittar, fumando maconha, sei lá, fazendo sei lá o quê, você tem uma mulher impecável representando a direita, os valores, a bondade, a beleza, que era a Michelle. Ou seja, ela comparou as primeiras-damas numa forma de fazer campanha eleitoral para o Bolsonaro. A Corte, o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, enquadrou essa fala como veiculação de fake news, porque, primeiro, não tem nenhuma evidência, nenhuma prova, nenhum indício, nada de que a Janja fume maconha ou que ela ande com pessoas que façam coisas erradas. Isso foi simplesmente um ataque gratuito e grosseiro. Então, a Justiça Eleitoral apontou que essa é a propagação de notícia falsa, que é um dos pontos que a Justiça Eleitoral tem apontado ao longo dos últimos anos como dos mais danosos à democracia. Está aqui a Pietra Bertolazzi, para você ver quem é, para você reconhecer. Está aqui ela com a Janja, esse ataque gratuito que ela fez contra a Janja para fazer campanha eleitoral, e por isso foi enquadrada e vai ter que pagar essa indenização agora. A Jovem Pan, inclusive, está ali, a perigo, viu? Está passando dificuldade, por quê? Porque o Ministério Público Federal quer caçar a concessão da Jovem Pan. Dá uma olhada nisso aqui. O Ministério Público Federal de São Paulo pediu a cassação da concessão de rádio e televisão da Rádio Jovem Pan em todo o país. Os motivos são aqueles que vocês evidentemente esperam, né? O MP passou um pente fino por algum dos programas em particular, os Pingos nos Is, 3 em 1, Morning Show e o Linha de Frente. E aí chegou à conclusão, talvez inevitável, isso são aspas dos procuradores, que a Jovem Pan praticou, ao menos entre janeiro de 2022 e de 2023, sistemáticos e multifacetados abusos à sua liberdade de radiodifusão. Do que a gente está falando aqui? De novo, aspas, tá? A rádio abalou a confiança de cidadãos e cidadãs do país em seus processos cívicos e na própria importância de preservação do nosso regime democrático. Fecha aspas. Quer dizer, trabalhou duro para convencer quem assistia de que a eleição só seria justa se Jair Bolsonaro vencesse. É isso. Esse foi o papel que a Jovem Pan adotou nesse período de 2022, principalmente do início do ano em diante, que foi o papel de descredibilizar as eleições. Ela era o veículo de comunicação oficial de fake news do bolsonarismo. Ela que divulgava uma série de fake news a partir de seus comentaristas, de seus contratados, vários contratados, que depois que ela se enrolou toda, inclusive, ela saiu demitindo. O que prova o quê? Que o cara que faz esse papel porque é bobo, porque na hora que a coisa aperta ele é o primeiro a ser colocado de lado, como aconteceu com vários comentaristas e apresentadores da Jovem Pan. Foram todos demitidos a partir do momento que os processos começaram a andar. E a Jovem Pan exerceu esse papel. Ela recebeu muito dinheiro no governo Bolsonaro, dinheiro suficiente para montar uma emissora de televisão e colocar o seu sinal na TV a cabo e também na internet. E por ingratidão a isso, ela exerceu esse papel de divulgar fake news, de ser o braço de mídia do bolsonarismo, e por conta disso ela agora está respondendo na justiça. Isso é um problemão, porque o Ministério Público Federal pediu a cassação da emissora de rádio, Jovem Pan, que é o veículo mais antigo do grupo, inclusive, né? Então são várias concessões pelo Brasil afora, pediu então que ela seja cancelada a concessão. Por quê? Porque a autorização para você explorar uma estação de rádio é uma outorga, uma concessão pública. O ar é de todos nós, pertence a todos nós, e é o governo que regula o sinal que percorre o ar. Por conta disso, a emissora tem que ter algumas obrigações. A principal delas, não atacar a democracia, não contribuir para a desinformação. A ideia da radiodifusão é justamente a ideia da difusão de informações verdadeiras, tudo que a Jovem Pan não estava transmitindo nesse período. O Ministério Público pediu também, além da concessão ser cassada, pediu um pagamento de uma indenização de 13 milhões e 400 mil reais da Jovem Pan. E aí, agora, o que a gente está vendo? A gente está vendo que a Advocacia Geral da União entrou, participou, junto com
com o Ministério Público Federal do processo. A Advocacia Geral da União é o governo, é praticamente isso, dá para dizer claramente isso. É a parte jurídica do governo que está representando junto com o Ministério Público Federal contra a Jovem Pan. E aí o que acontece? A AGU recuou dessa história de pedir a concessão, está dizendo que não precisa caçar também as emissoras de rádio, até porque vai caçar as emissoras de rádio, a TV vai continuar existindo, porque a TV ela funciona na TV a cabo e funciona no YouTube. Então, ela não depende de concessão pública. Mesmo que caçar as concessões de rádio, a emissora de TV continua no ar. Então, a AGU falou, olha, não precisa caçar não, mas eu vou pedir o bloqueio de alguns bens para garantir o pagamento dessa indenização. Que bens? 3 helicópteros que pertencem à Jovem Pan e uma lancha também que pertence à Jovem Pan, que teriam mais ou menos o valor aí perto dos 13 milhões e 400, que é o que o Ministério Público Federal está pedindo. Então a Jovem Pan ainda corre risco de ter um prejuízo milionário em função do papel que ela adotou de defender o bolsonarismo a qualquer preço, sobretudo ao preço de contar muita mentira para os seus telespectadores, de bitolar os seus telespectadores, seus espectadores, seus ouvintes, principalmente no caso do processo que envolve a rádio, bitolar essas pessoas a acreditar que as eleições não eram confiáveis e que só se o Jair Bolsonaro ganhasse é que a eleição estava ok. E é por isso que agora ela está respondendo por esse processo e pode ficar sem as suas emissoras de rádio. Vai depender da decisão aí da Justiça ao pedido do Ministério Público Federal. É isso, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo para você. Eu volto com mais notícias sobre a política, a notícia sempre explicadinha para você. Um abração e tchau.